uns barulhos aqui na minha casa. Pronto. Ok, então a gente vai começar aí com a prece, né, no capítulo, mas vamos iniciar, é o capítulo, não é que a gente vai iniciar, a gente vai dar continuidade ao capítulo 7, Teias do Infortúnio, tá? Antes da prece, só dar um oizinho para Renata, que chegou agora. Oi, Renata. Oi, Renata. Boa tarde, gente. Boa Boa tarde. tarde, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos no capítulo 7 hoje, Renata, tá? Tá. Continuando, Eu não né? tenho livro, não, mas eu vou tentar abrir aqui na internet. Isso, aí você vai seguindo a leitura. Então, vamos fazer nossa prece, né, gente? Vamos começar nos deixando envolver por essa espiritualidade, com essa imensa suavidade e paz que emite para nós nesse momento, no intuito de que estejamos, assim, emanados das melhores vibrações para a compreensão, para o nosso entendimento, para que entendamos estas verdades que são trazidas aqui para nós, nestas obras maravilhosas, que já podemos adiantar a nossa imensa gratidão a esses autores, de que iremos estudar hoje, que trazem essas benesses, essas luzes em nossas vidas, a nos engrandecer dia a dia, semana a semana. Cada estudo crescemos um pouco, compreendemos um pouco mais, e assim seguimos a nossa jornada. E pedimos, Jesus, o vosso auxílio, porque sabemos sem tu nada somos. A necessidade imensa desse Deus, desse Pai de bondade, essa misericórdia lançada sobre nós e sobre toda a humanidade deste planeta. Pedimos, Senhor, nos ampare, nos auxilie, nos dê a vossa luz e a vossa paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, meninas, lembrando, né, a aula da semana passada, aquela introdução, né, o capítulo já fala de infortúnios, né, teias do infortúnio, e teve, né, a gente viu com a Alexandra um início aqui de uma série de fatos, né, que nós vamos lembrar rapidamente, mas que nós vamos ver que um grande infortúnio está nessa leitura de hoje, né? Então, a gente vai ver o que vai acontecer aqui, né, de tão complicado, assim, de tão, do ponto de vista, né, espiritual, para nossa análise, para nossa compreensão. E aí, lembrando aqui, vocês se recordam, devem se recordar da semana passada, que a Flávia está sendo envenenada, né, por Aurélia, né, está dando o veneno, e que ela já está bastante enfraquecida, né, com erupções cutâneas, uma fraqueza geral, então é a condição física também da Flávia, um profundo desânimo, né, colocado aqui nessa parte do capítulo. E Plínio, por outro lado, volta a se entregar ao amor de Aurélia, né? Então, na verdade, a Aurélia quer ficar, né, envenenando Flávia, quer ficar com Plínio, quer ficar livre, né, para viver esse amor, essa até uma certa obsessão, a gente vê que esses amores aqui, né, tem um contexto aí, né, tão, assim, que de amor, a gente fala amor, mas, sei lá, né, desvirtua um pouco do que a gente estuda e começa a compreender sobre um amor verdadeiro, né. Mas aí, então, o que acontece? Plínio, com comportamento tirânico, né, muito tirânico, e nesse assunto a gente viu sobre Saúde de Horas também, frequentando a casa e observando a relação de Flávia com o irmão do Plínio, né, o Agripa, né? Oi, Ali, nós estou só comentando o assunto da aula passada ainda, tá? Chegou aí, chegou na hora certa aí para lembrar alguma coisa. Beleza, obrigada. Estamos lembrando aqui que Saul, né, ele ficou muito despeitado, a palavra que usa aqui, com aquela afeição de Flávia e Agripa, né? Claro que a gente sabe que Agripa tinha aquela, também uma certa obsessão, né, assim, aquele amor, aquela fixação em Flávia,
mas que ele cedeu, né, aos aconselhamentos da mãe. Então, ele, assim, já era um espírito que conseguia vislumbrar a coisa de uma forma diferente, né, o Agripa, tá? Aí aqui, continua aqui, ó, uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa, conseguiu aproximar-se da jovem. Então, quem que aproximou-se aqui, né, que a gente viu na aula passada ainda, nós nem chegamos na nossa parte aqui, hein, gente? O Saul, né? Então, ele fica com aquela fixação, ó, fixou a mulher cobiçada e foi se confessar a ela, né? Porque até então Saul não tinha ainda dito desse amor aí que ele, né? Essa obsessão que ele tinha, né? E aí ela responde a Saul, ela fala, Senhor Saul, deixar-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa de sua virtude. Então, a gente vê que no comportamento de Flávia, ela também, né? Ela tinha uma moral ali, o valor do casamento, né? Do matrimônio, o valor do esposo, o papel da esposa. Ela tinha aí porque isso naquela época, né, gente, tinha se desvirtuado muito, né? Tinha se perdido muito a questão familiar, essas relações, né? Mas Flávia tinha isso, e Agripa, a gente vai ver que também, né? Aí, só que para Saul, não, né? Saul, tanto é que ele coloca assim, impossível, senhora, né? Ajuntou o liberto. Por mais de 10 anos, tem esperado pacientemente. Então, ele queria uma oportunidade para se declarar para Flávia, né? Agora, porque não hesitaste em ceder ao afeto de Agripa, como ele achou, ele interpretou, né? Saul interpretou que Flávia tinha cedido, né? Ao afeto, né? Aquela investida que ele acreditava que Agripa estava fazendo em relação a ela. Então, ele falou, se Agripa pode, né, estar com ela, eu também posso, né? Aí ela fala, ó, tremo de ciúmes, né, a Saul morrendo de ciúmes, e ela começa a esclarecer, enganai-vos, entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos. Então, ela via a Agripa como, né, era o cunhado, via como um irmão. Então, tudo isso aqui só ressaltando os diálogos, né? Avançando para a senhora, e lembra que ele avança, Saul ainda avança sobre Flávia, e a segura, abraça-lhe pelo busto, e de uma maneira, né, ela consegue escapar e desce, vai até para outro cômodo, outro lugar da casa, né? Conseguindo se liberar ali do Saul, que estava de forma forçosa, né? Segurando ela, agarrando ela de forma forçosa. E aí ela vai se reportar para o Plínio, né? Para o marido. Aí ele fala assim, secamente, porque aqui fala que o comportamento do Plínio era de um tirano doméstico, né? Então, ele ali, a Flávia não tinha vez, né? No comportamento dele com a Flávia. Então, ela fala assim, ó, mais uma cena de ciúmes, né? Ele acredita, ou ele tenta se justificar, né? Jogando, e o problema é você. Lembra aquela história, né? Quando eu não quero assumir a minha responsabilidade, eu jogo o problema para o outro, né? Então, aqui no casal, aqui tá bem. Aí ela ainda fala, Plínio, meu querido, né? Não se trata de ciúmes, mas da justa defesa da nossa casa. Só que, como a gente viu na semana passada, a gente estava lembrando que ele tinha financeiramente, Saul estava, né, emprestando dinheiro para ele, ó, me emprestou 800 mil sestércios, né? Seria melhor, quer dizer, ele queria uma garantia de que tivesse o dinheiro, né? Porque Saul já tinha riquezas aí, né? Acumulado bastante riqueza. Então, aqui, ó, seria melhor que prezasses mais alto a honra do vosso nome, né? Então, ele queria, vamos dizer, colocar Saul nessa situação pela questão dos empréstimos, da parte de dinheiro mesmo, né? Queria colocar Saul lá em cima, né? E a esposa, que amor que é esse, né, gente? E a esposa, né? Quando a gente fala que ele era um tirano doméstico, olha a visão dele. Ele justifica o outro
o que Saul fez, não é? Comportamento justifica, não, ele faz de conta, né, que o outro não fez nada, e você é ciumenta, e cria uma outra situação para favorecê-lo também, né? Aí que a gente tem que ver essa questão da coisa voltada para si próprio, né, para os seus próprios interesses. E aí Flávia não teve coragem de confiar ao pai, né, essa situação aí de Saul, o pai, o Públio, né, Lentulus, e Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração, né? E Agripa, como ele tinha esse afeto muito grande, né, ele tinha essa relação fraternal aí com ela, ele procura confortar-lhe o coração. Saúl de Gioras intimamente jura possuí-la a qualquer preço. Então, mesmo ela falando, ela fugindo dele, ainda Saúl, né, ele quer possuir essa mulher, né? E ainda com propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio, de Agripa, né? Então, tudo isso está passando na cabeça aí de Saúl, esse comportamento todo. Então, aí ele continua a frequentar, né, a casa lá, que é o Palácio do Aventino, que era a casa do Públio, né? Então, Saúl continua por ali, tá? E Públio dava o máximo de liberdade, então ele tinha um acesso à casa de Públio, né, como morador da casa, alguém da família, o Saúl, né, tinha esse acesso ali. Isso para a gente lembrar. Aqui, ó, é uma companhia dos servos permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão. Então, ele entrava no quarto, ele entrava nos ambientes, ele tinha acesso a tudo ali dentro da casa, no Palácio do Aventino, que era a casa do Públio, né? Todavia, procurava observar os mínimos gestos do Agripa, né? Então, assim, ele estava ali porque ele estava com foco no Agripa, ele queria se vingar ali, né? Até porque estava muito enciumado também, né? Por conta dessa relação de Agripa com Flávio. E aí aqui coloca também, ó, Plínio Severus, afervorado cada vez mais na sua dedicação à Aurélia, então, quer dizer, cada vez mais, Plínio se distanciava de Flávia, né? Aí fala assim, assediado e enceguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Então, é como se ele se entregasse para aqueles prazeres, né? Pela amante, então ele não... A gente vê que ele tem esse comportamento anterior aí nos outros capítulos, né? Ele já vinha com tudo isso e tal, aí casou com Flávia, tentou dar uma segurada, depois que a mãe morreu, ele melhorou um pouco, né? Mudou um pouco esse comportamento, mas aqui a gente vê que ele volta, né? E aí, o que termina aqui, ó, que foi onde a Alexandra parou, ele vai licenciar-se ao oficial de modo a realizar uma viagem às Gálias com a amante, né? Então, as Gálias, gente, é aquela região da França, né? Era uma província de Roma naquela época, né? Era domínio romano, né? Mas é a região do sul da França, tá? Por que a gente está falando isso? Porque aqui onde eu vou começar realmente a leitura de hoje, que vou começar agora, ó. No dia da partida para Massília, essa Massília é um nome antigo, mas hoje, né, é a região da Marsella, que é no sul da França. Então, está falando justamente dessa viagem aqui para as Gálias, né? De onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saúl na residência de Aurélia, olha onde que ele estava, né, o Plínio, né, estava na residência de Aurélia, a qual ficava próxima do fórum, ouvindo-lhe em febre de ódio as mais tremendas assacadilhas, ou seja, calúnias, né? Terminadas com essa aleivosa sugestão, uma sugestão traiçoeira. Se quiseres verificar, olha só o que o Saúl, né, vai falar para Plínio. Se quiseres verificar por ti mesmo a traição de Agripa e tua mulher, volta hoje à noite, furtivamente, à tua casa e busca penetrar inesperadamente no teu quarto. Não precisarás, então, dos zelos da minha dedicação amiga,
porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Olha o veneno sendo plantado ali, né? Envenenando e colocando a pulga atrás da orelha, né? A gente pensa, ele vai ficar querer ver conferir, né? Quem que não iria conferir? Pensa se alguém chega, mesmo que seja uma calúnia, né? E fala sobre o seu esposo, sobre sua né, a esposa. É muito complicado, até hoje, né? Você vai, não, por mais que você confie, mas não fica uma pulguinha, né? A gente fala pulga atrás da orelha, né? Então, imagine a situação, né? Naquele momento, Plínio Severus ultimava os preparativos de viagem, tendo mesmo pela manhã apresentado suas despedidas em casa, aos mais íntimos familiares para justificar os imperativos de sua ausência. Alegara determinações expressivas da chefia de suas atividades militares, embora fossem muito diversos os verdadeiros e inconfessáveis motivos da partida. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se à noite para o Palácio do Aventino, com o espírito atormentado por tigrinos sentimentos, né? Tigrinos é sanguinário, né? Relacionado a tigre mesmo, né? Tigre é o bicho, né? Coisa bem animalizada. O ex-escravo, porém, que planejara executar seus projetos criminosos, nas suas intenções impiedosas e terríveis, pôs-se à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os serviços da casa, postou-se, né, à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, porque ele tinha acesso à casa, todo mundo ali, ele, né, adentrou, estava ali naquele ambiente naturalmente, era natural a presença dele ali, né? Não era um estranho. E aí, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a sua permanência nos aposentos referidos, né? Então, como ele adentrava, ele ia ali onde ele queria e, né, poderia ficar estrategicamente ali espiando a situação que vai acontecer, né? À noite, Plínio Severus procurou a casa inopinadamente, com surpresa para alguns criados, que tinham ciência de suas despedidas e, sem dizer palavra, enceguecido pela calúnia injuriosa do falso amigo, penetrou cautelosamente no gabinete da esposa, ouvindo a voz despreocupada do irmão, embora não conseguisse identificar o que dizia. É claro que ele já vai imaginar que o irmão estava, né, flertando com Flávia, que já estava, ele não precisava nem ouvir o que dizia para a imaginação dele já criar todo um quadro depois de uma calúnia, né, depois de foi instigado a ver dessa forma. Abrindo um pouco a cortina sedosa e delicada, viu a Agripa nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando as mãos de Flávia com um leve e doce sorriso. Por muito tempo, observou-lhe ansioso os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal, representados agora a seus olhos, cegos de ódio e ciúme, como os mais francos indícios de prevaricação e adultério. Lógico, depois que ele foi envenenado, né, gente, você já vai com... Olha como que influencia, né? Aquilo que a gente coloca, né, a maneira como a gente coloca situações, como pode influenciar alguém, né? Mudar, ele não ia nem pensar aqui, né? Duas vezes. Foi, de certa forma, está muito parecido com o que aconteceu com Lívia, né? É a mesma, a situação se repete, né? Mesma coisa, calúnia, tudo de novo aqui. No auge da desesperação, abriu as cortinas num gesto brusco, imagina que ele devia estar, né? Totalmente já com ciúme, cego de ódio, penetrando a câmara conjugal como se fora um tigre atormentado. Infames, acentuou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados. Então, é desse modo que manifestam o respeito devido à dignidade do nosso nome?
Flávia Lentulha, com seus padecimentos físicos fundamente agravados, fez-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas dessa forma? O Agripa, né, como se coloca, claro, né, questionando, né? Com que direito me insultas dessa forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas interpelações no meu quarto. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo. Ele também já não perde a chance de, né, de já dizer a verdade, vamos dizer assim, né? Que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável. Uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Os olhos de Plínio severos fuzilavam de ódio, enquanto o irmão se levantou serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que fremia de raiva, agravada pela humilhação que lhe infligia a calma superior do adversário. Fazendo uma ressalva, né? O adversário era o próprio irmão, né? Veja como a questão dos laços de família, como as coisas, né? A decorrência das coisas aqui, e como a gente tem que também prestar atenção, analisar essas questões aqui, ó, porque para ele, naquele momento, o irmão era o aniversário. Chegados, porém, aos aposentos de Agripa, o impulsivo oficial, depois de numerosas acusações e reprimendas, explodia em exclamações desse jaez. Vamos, explica-te, traidor. Então, lanças a lama da tua ignomínia sobre o meu nome e te acovardas nessa serenidade incompreensível? Plínio, diz ponderadamente a Agripa, obrigando o interlocutor a calar por alguns momentos. É tempo de pôres termo aos teus desatinos. Então, é como se a Agripa estava realmente chamando a atenção. Olha, como você se comporta? Que marido que você é? Como é que está sua esposa? Né? Como poderás provar semelhante calúnia contra mim, que sempre te desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno acerca da conduta de tua mulher é um crime imperdoável. Falo-te nessa hora, grave dos seus destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos pais e o nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. O impetuoso oficial quase se imobilizara como um leão ferido, ouvindo essas ponderações superiores e calmas, enquanto Agripa continuava a externar suas impressões mais íntimas e mais sinceras. E agora, prosseguia com serenidade, já que reclamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável dos teus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo, em toda a vida. Pensa a notícia bombástica, né? Agora ele se revelando o amor que ele teve pela esposa do irmão, né? Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia na sua juventude pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, e descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e terna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste simultaneamente a mesma luz, e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam ao coração, porque ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis do santificado mistério. Flávia te amava, como sempre te amou, e a mim só competia esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Ao ensejo do teu casamento, não resisti vê-la partir nos teus braços, e depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia,
Demandei outras terras com o coração esfacelado. Por 10 anos amargurosos e tristes, peregrinei entre Massília e a nossa propriedade de Avênio. Avênio também é nessa região aqui também fazia parte dessa região das Galhas, da província, né? Essa província na França também. Era próximo, né? Tinha Massília e tinha essa outra localidade, que era o Avênio. Em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura silenciosa e irremediável. Ultimamente, voltei a Roma, com os derradeiros resquícios da minha ilusão dolorosa e malograda. Encontrei-te no abismo das afeições ilícitas, e não te exprobrei os deslizes injustificáveis, ou seja, eu não te repreendi, ele está repreendendo agora aqui nesse diálogo, né? Mas ele nunca repreendeu o irmão, né? Sei que gastaste 3/4 partes dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade de tuas aventuras infelizes e degradantes, e não te censurei o procedimento insólito. E aqui, nesta casa, sobre esse teto que constitui para nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal, não tenho sido para tua nobre mulher senão um irmão dedicado e amigo, né? Então, ele se posiciona aqui sendo sincero, né? A gente vê que é um diálogo que ele está trazendo, né? Toda uma honestidade na forma, né? Procurando ser bem real, trazendo a realidade, trazendo, inclusive, o irmão à realidade, chamando a realidade, né? Vendo-se acusado claramente por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, aí é que tá, né, gente, ó, vaidades de homem, ferido, né, ou seja, vai lá pro orgulho, né, Plínio Severus reagiu com mais velocidade, exclamando exaltadamente na sua desesperação: infame, é inútil aparentares essa superioridade inacreditável. Somos iguais, nos mesmos sentimentos, e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa. Há muito tempo vives com Flávia ostensivamente em aventuras criminosas, mas resolveremos agora toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. Gente, olha a situação, né? Entre os dois irmãos, quer dizer, ele não ia querer aceitar, né, essa condição que ele estava considerando que o irmão estava, né, a esposa estava traindo com o irmão. Então, ó, resolveremos a questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. E arrancando a arma... Oi, pode falar. Lá vem a faladeira. Mas eu não posso falar, porque eu gosto de falar, então todo mundo tem que falar também. Fala aí. A gente infere aqui, é uma suposição que eu trago, que eu acredito que eles já duelaram outras vezes, antes. Então, alguém tem que ceder aqui. E a gente não pode esquecer do título, né, do duelo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui no ano de 58 DC, né? Parece-me comum se ele propõe isso ao irmão, né? Vamos duelar, então, sim. por essa mulher. Sim, imagina aquela época, né, que... né? Se está até tão pouco tempo ainda, né? O duelo era até a época do surgimento da doutrina espírita, século XIX ainda, né? Acho que no século XIX ainda tinha duelo, assim, era permitido, né? Era a forma de se resolver as coisas, né? Aí parece que na França que começou a não ser permitido o duelo, né? Então, Mas era assim. Vê que é situação, então, comum, né? Então, vamos duelar na espada.
Porque É igual aquela história, né? Quando a gente brinca, as crianças, quando brigam na escola, te acerto lá fora. Tipo assim, sim, vamos acertar essa conta lá fora. E aqui, né? É através disso aqui, né? Algum de nós vai ter que morrer, vai ter que sim. desaparecer. E a gente infere que eles foram rivais outras vidas. Dá para inferir isso É, com esse dia a dia, com esse contexto aqui que Chico Xavier traz para a gente, né? E a gente também não pode esquecer aqui que ó, o Saul está com um crime premeditado, né, Simone? sim, que ele está planejando tudo ali, né? Naquele Sim, momento, na casa, né? sim. Entrando nos aposentos ali de É, forma despercebida, né? premeditou o assassinato do outro. Esse assassinato, né, não é, como é que eu vou falar? Não é de súbito, né? Foi Sim, programado, inclusive essa briga aqui, ele aproveitou para programar isso tudo e premeditando aí o assassinato do irmão, né? exatamente. Ele queria que o Plínio estivesse ali, né? Naquele momento, naquela situação, que tivesse tido essa discussão, né? Ele premeditou isso, o Saul, né? Vamos dizer, colocou essa situação aí toda para que isso, para pudesse depois realizar o que a gente vai ver aqui na sequência aqui. Uma coisa que você me fez lembrar, que eu tinha até procurado, no Livro dos Espíritos, né, tem a parte dos laços de família, né, em que tem, por exemplo, a questão, eu acho que uma questão interessante, deixa eu pegar aqui o número dela, ó. É que eu não quero fazer a leitura muito grande aqui. Seria a questão 774, né, do Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, né, o capítulo da Lei de Sociedade, que é o capítulo 7, livro terceiro, né? E aí o título é Laços de Família, porque aí eu fiquei me questionando, né, exatamente isso que você falou, quer dizer, certamente, né, tem um comprometimento anterior, algo aconteceu, né? Em mais de uma. A gente sabe que a coisa vai e volta, né? Ela vai e volta até se resolver. Vem, vai e vem, até se resolver. Quantas levam a gente, né? Não consegue nem imaginar, né? Alguém tem que ceder, né, Simone? Alguém tem que aprender a ceder. Na É, verdade, os dois tinham que ceder. Só que quando a gente é espírito, um sempre evolui mais rápido que o outro, né? os Apesar tempos de são evoluirmos diferentes. lentamente, mas sempre um vai ter um discernimento antes do outro. E a gente infere exatamente isso que você está trazendo aí nessa questão do 774. Então, aí ela fala, até vou ler aqui, ó. Há pessoas que deduzem, pelo fato de os animais abandonarem suas crias, que os laços de família entre homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza, né? A colocação. Que devemos pensar disso, né? Porque já que os animais, eles nascem e depois se desligam, né, dos familiares, digamos assim, então, e no caso do homem? Aí a resposta, né, da questão. O destino do homem é diferente do dos animais. Por que, então, querer sempre confundi-lo com eles, né? Então, não é lei achar que não é o laço de família não é uma lei da natureza, né? Não é um processo natural, comparando-se com os animais, né? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Olha só, os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais, né? Então, é pela proximidade, pela convivência. Aqui são dois irmãos, né? Então, a Agripa e Plínio, desde o nascimento ali, né? O Agripa é o mais velho, depois veio Plínio, e eles nasceram, criados juntos, todas as fases. Então, esse estreitamento dos laços sociais através da família.
Eis porque os laços da família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos, né? Então, a gente sabe de tudo isso, mas relembrando aqui e trazendo para a nossa história aqui, né, para os dois irmãos, nos chamando a atenção, né, da importância desses laços, quer dizer, eles eram irmãos, e como é que eles estão aqui nesse momento, né, querendo duelar, né? Então, vamos ver como é que isso vai, não é? É uma coisa para a gente parar e raciocinar, né, pensar sobre isso. Aí aqui ele fala, para ir naquela parte assim, né? E arrancando a arma de fora, munido para qualquer eventualidade, avançou decididamente para o irmão, que cruzou os braços serenamente, esperando-lhe o golpe implacável, né? Ele se colocou numa posição completamente diferente aqui, né? Então, aí ele fala, né? Então, onde se encontram os teus brios de homem? Exclamou Plínio exasperado. Esta serenidade expressa bem a tua covardia. Oi, pode falar. É muito interessante aqui, né? Esse posicionamento do irmão mais velho, parece que já estava assim, mais evoluído, e falar assim: não, não vou lutar com ele, não. Bacana isso, né? A gente Não vê é? aí um posicionamento, uma personalidade mais madura, né? Mais evoluída. Sim, Muito. né? Tipo Desde assim, aquela não época. vou, né? Não vou lutar com você, você é meu irmão, eu sou fraterno a você, eu te amo. Você está errado, né? Mas eu não vou lutar com você. Simone, eu lembrei aqui a recomendação de Jesus, né, quando fala quando alguém lhe bater uma face, mostra outro. Então, veja bem, né, o Plínio, olha a diferença completamente da reação de um com o outro, né? Enquanto um estava agredindo, o outro mostrava uma face de calma, de serenidade, de compreensão. Não, vamos conversar, vamos, né? Então, você estava falando, a Alexandra também falou agora, eu falei, esse bem exemplifica bem essa recomendação do Cristo, né? Quando alguém lhe bater numa face, mostra a outra. Quer dizer, ele estava sendo agredido e estava mostrando uma outra face contrária à agressão, né? E você vê a importância disso, né, Marli? Se Jesus falou, não foi à toa, né? É que eu sempre brinco assim, né? Se Jesus falou, é porque, né, tem um fundo de verdade. Então, assim, se você pensa aqui que ele dá, vamos supor, está dando a outra face, né? Então, ele está cortando esse ciclo de agressividade, né? Ele está buscando uma postura amorosa com esse irmão, né? Que o espírito desse irmão deve ter lá seus motivos, né, anteriores para de repente sentir esse ódio tão grande, né, tanto esse ciúme, essa coisa pelo próprio irmão. Claro que aqui também tem um contexto, mas certamente isso exacerba, né, em função de situações anteriores, né. Sabe o que eu E lembrei Jesus, também? né? Simone, eu me lembrei de um ditado que meu pai falava muito, isso quando vivo, né? Que o bom julgador, por si, ele julga os outros. E é verdade. Você vê que ele está julgando que o irmão o está traindo quando ele é que faz as traições. Mas aí Sim, ele julga que todo mundo é igual a ele. Né? é bem isso Eu mesmo. me lembrei desse ditado agora do meu pai. É Na interessante, né? psicologia eles falam isso, né? Que você reflete no outro aquilo que você tem. Eles falam muito isso. Outra coisa que eu me lembrei, Simone, aqui, no Livro dos Espíritos tem, eu não lembro qual a questão, mas no Livro dos Espíritos tem que, se for por legítima defesa, você pode se defender, não tem isso? Tem. Eu não lembro Tem exatamente qual. sim, Tem, sim. tem no Livro dos Espíritos. E olha Depois, só, né? Nem legítima defesa, porque o que ele fez? Olha que lindo isso, ele cruzou os braços, tipo assim, pode me golpear, eu nem vou me defender. Melhor ainda do que, né?
posicionamento bem assertivo, melhor ainda do que na questão do Livro dos Espíritos. Eu acho que teve um outro espírito também que falou que não ia se defender, não sei se Simeão, né, o Simeão daqui do livro mesmo. Olha Sim, só, bacana isso, né? Nem legítima defesa, pode me atacar, vou porque ficar de braço cruzado. Porque assim, né, gente, quando a gente sofre um determinado mal, uma agressão, a grande provação é essa, né? Não, não reagir, se posicionar amorosamente, né? Então, esses espíritos estão acertando nesse momento aqui, ele está acertando nessa posição dele, né? Porque senão, né, gente, se ele daí mata, ele mesmo que ele matasse, vamos supor que o Plínio sacasse ali a espada e, no fim, o Agripa, por legítima defesa, acabasse matando também. Quer dizer, se tivesse ali né, um embate, quer dizer, já se perde, às vezes, um propósito, né, dessa coisa do laço de família na encarnação. É verdade? Já põe a perder, né, por minutos, por segundos, sei lá, né, para a gente dimensionar isso. Não é verdade? Então, assim, aí eu gosto de ver quando vocês estão inspirados, porque cada um fala, eu lembrei de uma coisa, eu lembrei de outra, e eu acho ótimo, porque aqui, Alexandra, eu separei para a gente ver aqui, nesse capítulo que fala da legítima defesa, que é do Livro dos Espíritos, que fala aqui do assassínio. A gente vai ler essa parte agora, né, do desfecho desse contexto, dessa parte aqui, e aí depois a gente volta para o Livro dos Espíritos, para a gente dar mais uma, né, analisada nisso aí, né, beleza? Então, vamos lá, ó, estamos aqui da serenidade, né, estamos na hora da serenidade. Aí ele fala assim, Agripa Severus, porém, sorriu tristemente, retorquindo, não retardes muito a consumação dos teus propósitos, porque lhe prestará o bem supremo da sepultura, meu Deus, já que a minha vida, com as suas torturas de cada instante, nada mais representa que um caminho escabroso e longo para a morte. Quer dizer, ele carrega muita frustração, né? Ele queria ter uma família com Flávia, né? O Agripa, né? E aí, nesse momento, ele se coloca dessa forma. Reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo, mas acreditando na infidelidade da mulher, Plínio guardou novamente a espada, exclamando, está bem, eu podia eliminar-te, mas não o faço, em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na tua infâmia, partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Olha só, né? Ele carregou, pelo menos ele não praticou o ato, né, de homicídio aí com o irmão, mas ele carregou continuou carregando, né, como a gente estava falando, né? É um laço ali que ele não conseguiu, não está conseguindo superar isso aí. Sem mais palavra, o Plínio retirou-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso para que não se fosse. Olha, de certa forma, então, a Agripa ainda está tentando, ainda está, né? Vamos lá, vamos tentando, vamos ver se conseguimos alguma coisa. Alguém, todavia, acompanhara a cena, detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul, que, saindo de seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou Agripa num salto certeiro pelas costas, vibrando-lhe violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida, ao ato criminoso, fugiu o liberto, afetando despreocupação sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. No seu quarto, porém, Flávia Lentulha se surpreendia com a demora da solução de um caso em que se via envolvida, e também considerado por ela, à primeira vista, como um acontecimento sem importância. Levantou-se, depois de considerável esforço, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo.
Esse peristilo, só para a gente lembrar da casa, é aquela parte que tem aquelas colunas, né, que dá acesso às varandas, né? Essa parte é o peristilo ali da casa deles ali. Mas, surpreendida com a escuridão e silêncio reinante, apenas escutou, vindo do interior, um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fatigada e opressa. Dominada por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu bater-lhe o coração descompassadamente. A ausência de luz, aquele ruído de respiração estertorosa e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana, que lhe conquistara igualmente o coração pela dedicação e pela humildade, em todos os dias daquele amargurado período da sua existência. Então, Ana sempre estava lá na casa, né? A gente viu que ela permanece, né? Como serva ali na casa. Gozando... Simone, a gente até entende porque, vendo isso, por que ela foi poupada, né? Então, tinha aqui né, um papel importante, né? E até aqui, nesse momento, a Ana com a Flávia. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lívia era agora quase a governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do Palácio do Aventino deviam obediência. Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos Lentulus, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe os receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou, pensativa, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Senhora, disse afetuosa, estais abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular. Agradecida, Ana, respondeu a senhora, visivelmente emocionada. Concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de suas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar quase estarrecida. No tapete, o cadáver de Agripa Severus, caído de borco, de barriga para baixo, né, descansava numa poça de sangue que ainda corria por profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade de sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao concerto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentulha, que lhe observava os mínimos gestos ansiosamente. Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, a qual se lembrava da profunda desesperação do esposo, momentos antes, Ana acalmou-a com suas palavras. Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências, contudo suponho que devo cuidar sozinha desta tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. Mas, silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de Públio, absorvido em numerosos processos políticos no seio tranquilo da noite. Agripa, ferido? Perguntou altamente surpreendido o senador,
antes de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Meu pai, respondeu Flávia em lágrimas. Ainda há pouco, Plínio e Agripa tiveram séria altercação no interior dos seus aposentos. Plínio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha. Em tais circunstâncias, e, como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente: minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos. E como estivesse na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse agora na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares, acrescentou como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome em escândalos sociais irremediáveis. Aí ele fala, além disso, não me pareces muito certa em tuas lembranças, porque Plínio se despediu de manhã, saindo viagem para Massília. Não podemos esquecer essa circunstância. É quase que falasse assim, vamos abafar esse caso, né? Não vamos ressaltar isso aqui, vamos colocar, faz de conta, né, que Plínio não esteve por aqui. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Senhor, respondeu Ana com humildade, há alguns minutos vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações, e atenta à sua familiaridade com os vossos amigos, suponho pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Você vê a forma que a Ana traz, né? Ele está... quem esteve por ali, ele pode dar um esclarecimento, né? Coloca assim, sem acusar, né? Não está fazendo uma acusação direta, né? Maneira como ela coloca aqui. Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvessem encontrado a chave do enigma. Olha só. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluçante. Meu pai, só agora me recordo de que vos deveria cientificar de coisas muito graves. Aí Públio responde, filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada, recolhe-te ao quarto, procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre más, e o mal, que não se corta pela raiz com esclarecimento oportuno, é sempre como uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para rebentar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Cumpre agora providenciar o que seja mais urgente e necessário. E aí a gente vai parando aqui, né? Vamos dar uma parada hoje nesse trecho das providências, né? Porque eles vão, nesse contexto aqui, realizar aqui para resolver essa situação, né? Aí, que até onde eu queria complementar, e eu acho que é importante, né? Cada um aí quiser dar a sua opinião, né? A gente analisar esse quadro aqui mesmo, né? A gente estava falando aí sobre a situação dos irmãos, né? De essa postura dos dois, né? Completamente diferente uma da outra. A tentativa de Agripa parece que já, né? Tem um entendimento maior mesmo, né? E a questão do homicídio aqui, né? O comprometimento de Saul, né? Vamos dizer assim, mais uma vez, será que isso também, né? Já não tinha? Saul tinha essa, vamos dizer assim, essa propensão aí, né,
a criminalidade. Tudo bem que a gente entende todo o contexto dele, né? Aqui na história, o que ele viveu, o que ele passou, né, gente? A gente é fruto muito, né, de toda a nossa história, né? Aqui na encarnação, como Saul. Mas mesmo assim, né, como que a gente pode imaginar que diante da doutrina espírita, por exemplo, aí que entra aquela partezinha que a gente estava começando a falar sobre lei de destruição, que é o capítulo 5, aliás, capítulo 4, desculpa, gente, capítulo 6, ó a confusão, capítulo 6, lei da destruição, né? E daí tem as perguntas aqui, ó, do livro terceiro, né? Fala sobre, não vem como homicídio, vem como assassínio, o título dessa parte aqui, desse capítulo. Assassínio, né? Aí vem a questão, que é a 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus, né? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, olha a visão dos espíritos, né? E ele, no momento que ele assassinou Agripa, ele tira a oportunidade daquele espírito, naquela reencarnação, né, de vivenciar as suas expiações, as suas provas, ou a sua missão. Vai alguém lá e corta a sua oportunidade, né? Então, coloca a resposta é colocada dessa forma. Aí é que está o mal. Você está tirando a oportunidade que foi dada por Deus, né? A vida, aquela existência que foi dada por Deus. E aí tem mais aqui, continuando nessas questões, né? Desse capítulo, tem a 747 aí. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Aí é onde entra aquela coisa que a Alexandra começou a falar, né? E se for em legítima defesa, quer dizer, você não tinha intenção, mas naquele momento você ia morrer, né? Vamos dizer assim, e aí você vai se defender e acaba matando, não é? Então, claro, né, gente? A gente sabe que tudo pesa, né? Tudo tem os seus atenuantes, tem os seus agravantes, né? E depende da sua intenção, porque aqui Saul não teve dúvida, né? Como a Alexandra falou, ele premeditou tudo. Então, imagina, aos olhos de uma lei divina, né? Uma lei de justiça, como que ele se compromete. Possivelmente se compromete mais uma vez, né? Como a gente costuma comentar. Mais uma vez, mais uma existência, né? E aí aqui fala, tem mais um pouquinho, ó, o 748, Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Essa que é a questão, é 748 do Livro dos Espíritos, né? Aí a resposta é assim, só a necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deverá fazê-lo. Quer dizer que o homicídio, né, esse assassínio, como ele coloca, não se justificaria em hipótese nenhuma. Que até na hora de se defender, você tem que tentar manter a vida do próximo, né? Então, é curioso isso, até no momento da defesa, né? Segundo aqui. Aí fala aqui, que Deus só desculpa, só a necessidade pode desculpá-lo. Né? Mesmo sob legítima defesa, né? Na lei de Deus não existe legítima defesa. Porém, é o que vale mais é a intenção, que igual você falou, né? Então, mas ali foi repentino, eu tive que me defender, não pensei que isso ia acontecer. Então, essa vontade que está no coração vale muito, né? É o que você comentou aí. Jesus não se defendeu em momento nenhum, né? Jesus podia ter feito tudo, assim, tipo assim, olha, eu podia fulminar vocês em 1 segundo. Não se defendeu de nada, né? Até porque também para Jesus, na visão dele, aquele corpo ali, né, a vida, ele já conhecia a vida verdadeira, né? Tipo assim, ele ia perder o corpo, né? Mas para a visão
da matéria, né, da vida física, estaria morrendo. Então, assim, depende muito, né, da perspectiva e essa coisa aqui da intenção, né, gente? A intenção. Imagina, esses crimes que são premeditados, realmente, né, vai ter um comprometimento desse criminoso. Porque como que isso vai ficar, né, perante a lei de Deus? Tá? Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Simone, eu queria, assim, só Não, refletir eu também, né? Aqui a gente está vendo, você está me ouvindo? Pode falar, tô ouvindo sim. Aqui a gente está vendo, assim, a parte física, né? O assassinato da parte física. E aquele assassinato que você faz todos os dias ali, acabando as emoções da pessoa, destruindo a felicidade do outro, destruindo os sonhos do outro, você vai matando em doses homeopáticas aquela pessoa, naquele lar, naquelas situações, colhendo as oportunidades que o outro, né? Sério. Sem dúvida, né? É, Não, é uma forma de assassínio, né? também. Às vezes inconsciente, né? Em alguns Isso, casos, né? tem isso também. Mas você está tirando a felicidade, você está tirando as possibilidades de alguém, né? Uhum, Basta falar nas questões de autoestima, né? Você conviver com uma pessoa que tem uma baixa autoestima, né? Naquela convivência, aquele que tem a baixa autoestima, ele tenta diminuir o outro, ele vai minando energeticamente, né? E é isso. isso aí que você está falando. Então, é um exemplo, né? Um caso em que Por ele isso quer... que a gente tem que se imbuir sempre. Oremos uns pelos outros, ajudemos uns aos outros, né? Apacentando de qualquer forma que a gente puder. Se você puder enxugar uma lágrima bem aqui dessa pessoa, você faça-o agora, já, sem esperar as melhores condições, sem a gente puder fazer, essa pessoa a gente o faça. Obrigado. E ter essa empatia, né, Maria Ivone, sabe, a gente está aqui para desenvolver amor, para sermos fraternos, caridosos, então a gente tem que tentar mesmo secar as lágrimas, até porque se estamos nesses laços familiares e convivemos com alguém que é muito tóxico, né, não tem aquela expressão, pessoas tóxicas, né, que vão te detonar, enfim, mas assim, não é à toa que você está com aquela pessoa, né? A gente sabe que tudo tem um motivo, né? Será que numa outra encarnação você não contribuiu para que esse parente, para que esse familiar esteja na situação que ele está agora? Muito provavelmente. Às vezes é um filho, né? Um filho Exatamente. um problema, né, uma situação. Então, a gente tem que, como você falou, tentar aliviar, enxugar as lágrimas, elevar, né, esse outro, tentar elevá-lo na medida da nossa possibilidade, é claro, né, gente, porque as relações não são simples assim, né, não tem as relações que a gente vive não tem como se fosse uma bula, né, de remédio que você lê, uma coisa que está ali, está explicado que você, um manual, né, que está explicado como você vai se relacionar. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas você tem que ter ciência de que se aquele está ali junto com você, é porque é para você aprender a amar, né? Você vê, tanto é que o próprio livro dos Espíritos ali traz, né, no Evangelho, o Evangelho, o livro dos Espíritos traz essa questão sobre os laços, né, familiares. E é com marido, é com filho, é com irmão, é com... E tem pessoas mesmo que inconscientemente, às vezes a pessoa nem percebe, ela está doentinha, né, vamos dizer assim, ela está doente, ela é um espírito que carrega, né, essas imperfeições, e às vezes uma doença, um transtorno, uma coisa, e problemas seríssimos, e eles vão nos afetando. E a gente tem que cuidar da gente, né? Aí é onde vem o amor por nós mesmos, para não nos deixar afetar tanto por esses comportamentos, e ainda assim
conseguir amparar, porque se a gente não está bem, né, gente, a gente não consegue também auxiliar o próximo, né? Ainda mais esse próximo dentro da família, porque a gente se magoa, né? A gente se chateia, se um irmão, né? Como é a situação aqui dos irmãos na cabeça de Plínio, né? O que ele é o irmão que está traindo. Então, assim, se a gente está numa situação assim, de que você se sente traído por um familiar muito próximo, é muito difícil, né? A gente carrega aquela mágoa, aquele peso, é terrível, é terrível. Só que a gente tem que ter essa ciência, que é esse outro lado que nós estamos falando. E que faltou, eu acho que a gripa está chegando lá, vamos dizer assim, né? E que faltou para Plínio, né? Mas a Agripa já tem um pouco essa noção, esse esclarecer um espírito que traz um pouco mais, né, de resignação também, né? É mais resignado, tá? Ivone, Oi. esse problema, por exemplo, que a Maria Ivone está levantando aí, também envolvendo aí a maledicência, por exemplo, como você comentou aí, das pessoas tóxicas, é um vício comum e que é muito difícil de nós nos livrarmos desse tipo de vício. É um vício mais difícil de livramento do que dos outros vícios. A maledicência, né, você está falando? Sim. Vícios de drogas, né, e de vício do sexo, por exemplo, maledicência é mais difícil de livrar. Às vezes a pessoa está fazendo a maledicência, mas ela nem se apercebe que está fazendo. E culturalmente a gente vê que isso aí, olha, eu tenho um primo que viaja o mundo inteiro, ele diz que isso está em todos os países. Sim, mas sabe por quê? Assim, a meu ver, né, gente, claro, quando você fala mal de alguém, você está querendo denegrir a imagem de alguém, você está querendo diminuir alguém, na verdade. Certamente você carrega um complexo de inferioridade também, não é? Porque você quer diminuir o outro para que você possa se sentir melhor. Olha o que o outro fez, a besteira que o outro está fazendo, olha só como que pode, aquelas maledicências assim, né? Julgando. Então, você está botando o outro lá embaixo para você, porque você está com um problema de autoestima, você precisa se elevar. E, infelizmente, a nossa criação, a nossa cultura, se você for ver ao longo da humanidade, por isso que é no mundo inteiro, é no planeta, a nossa cultura é disso aí, é de diminuir o outro, é de guerra, é de poder, é em cima do outro, é diminuir o outro, é subjugar o outro, né? É toda uma cultura, uma história em função do egoísmo, né? Nós estamos imersos nisso, no orgulho, no egoísmo, né? Temos aquela herança dos capelinos, né, que deixaram também essa questão para nós, aí, aqueles povos orgulhosos que vieram, né, e a gente absorveu muito bem, muito fácil isso, né, essa inferioridade, porque carregamos muita inferioridade aí. Então, por isso que isso é tão comum, né, tá em todo, mas se a gente vai tendo esse discernimento, a gente vai também mudando os nossos próprios comportamentos, né, como você falou, tentando sair desse tipo de vício, porque tem hora que dá uma coçadinha na língua, não dá não? Dá vontade de falar do colega de trabalho. Quem que já não, né? A gente vai tentando diminuir, mas tem hora que dá aquela, você viu, fulano? Então, assim, né? E, na verdade, quem somos nós para julgar, né, gente? Olha quanta coisa que a gente erra. E isso tem que ser natural, sabe? Não tem que ficar se cobrando. Não, a gente não pode julgar, porque também estamos, né, numa condição ainda de ignorância. Então, a gente tem que olhar os fatos ao nosso redor e aprender a olhar mais para dentro da gente, né? Talvez esse exercício também auxilie, né? Se vocês quiserem complementar, Marli, que está se balançando ali. Fala aí, Marli. Não, estou pensando. Pensando assim no movimento. Achei engraçado. Estava fazendo alguma coisa. Não, eu estava pegando o livro dos espíritos para ver aquela questão que você falou da guerra lá, do assassino. Do assassínio, Cida, quer falar, Cida? Alguma coisa? Malu, Renata? Não. Tá todo mundo quieto. Hoje estou ouvindo.
Tô Então, ouvindo. gente, acho que vamos para o outro, né, Malu? Não vou interromper a Vamos pra gravação. próxima. Tá. Tá.